Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar a aula de hoje, né? Onde a gente vai começar o assunto aí de vigas hiperestáticas, né? Então, agora, na aula de hoje até o final do semestre, aí, a gente vai focar nesse assunto aí de vigas. Então, o que são as vigas hiperestáticas ou estaticamente indeterminadas, né? Então, uma viga é dita como hiperestática quando o número de reações de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio. A gente já viu nas vigas isostáticas, né? As equações de equilíbrio, somatório de forças horizontais, verticais, e somatório de momentos. Então, as reações, né, de apoio, né, adicionais, que não são necessárias para manter o equilíbrio estável, né, são chamadas redundantes. E o número dessas reações redundantes define o grau de indeterminação. Então, as redundantes são as reações onde vão estar travando o movimento da viga, né? Deixando ela estática, né? E o grau de hiperasticidade, que a gente chama, é o número de reações a mais que a gente vai ter além das equações da estática, né? Então, existe grau 1, grau 2, grau 3, né? De hiperasticidade. A gente vai estudar somente com grau 1, né? Ou seja, a gente vai ter uma reação a mais que o número de equações da estática para a resolução das reações de apoio da viga. Então, eu tenho aqui a viga, né? Onde ela é hiperestática. Então, no diagrama de corpo livre, né? A gente vai ver que a gente tem 4 reações atuando aqui nessa força, né, que a gente precisa determinar. Como a gente vai ter somente 3 equações de equilíbrio, isso resulta na indeterminação de primeiro grau, né? Ou o grau de hiperasticidade igual a 1, né? Então, eu tenho 3 equações para 4 reações. Então, a gente vai precisar de um método, né? Para fazer a resolução dessa viga, para determinar a reação de apoio. Então, no caso aqui, essa viga está engastada, né? Na extremidade esquerda e apoiada no lado direito aqui. Então, ponto A é engaste, ponto B é um apoio de primeiro gênero, que só tem uma reação vertical ali. No engaste eu vou ter a reação vertical, um momento no engaste e uma reação horizontal. Como a força aqui ela está inclinada, então ela vai ter a componente horizontal, componente vertical. Então, todas as reações têm que atuar aí para manter a viga em equilíbrio, né? Estaticamente parada, né? Estática. Assim, as incógnitas, né? Então, reação vertical, reação do apoio A, reação vertical do apoio B e momento no engaste, pode ser classificadas como redundantes, pois se uma dessas reações for removida, a viga ainda está em equilíbrio, né? Ela pode ainda manter equilíbrio dependendo do valor da, das forças atuantes. Entretanto, a força horizontal ali, que é o AX, não pode ser classificada como redundante, pois se ela for removida, o somatório de forças horizontais, né, não vai ser respeitado, porque daí ela vai ter o movimento. Então, se eu tirar, por exemplo, a reação vertical de um lado, eu ainda consigo manter com a vertical do outro, isso que está dizendo. Já a horizontal, ela não pode ser removida, senão o somatório de forças horizontais não vai ser atendido. A gente, só para exemplificar, a gente também pode ter o grau de hiperasticidade 2, né? Então, como seria a situação? Numa viga com 4 apoios, né? Então, a gente tem aqui no caso
reações, 4 reações verticais, e tem a componente horizontal ali. Então, no caso, teríamos 5, né? 5 reações para 3 equações da estática, onde ficariam 2 incógnitas, né? 5 menos 3 fica 2, né? Grau 2 de hiperelasticidade, né? Ou indeterminação de segundo grau. Então é um caso aí que a gente não, na resistência dos materiais 2 não vai estudar aí, são vigas aí com 4 apoios, né? A gente vai estudar com 3 apoios, né? Que daí dá grau 1, né? De maneira geral, as reações de uma viga estaticamente determinada devem satisfazer as equações de equilíbrio e as condições de compatibilidade dos apoios. Então a gente vai estudar, né, um método complementar aí para determinação das reações de apoio, que é o método da integração, onde esse método da integração ele é baseado na equação diferencial da linha elástica que a gente viu no assunto anterior ali, né? Então, com auxílio do método da linha elástica ali, a gente vai determinar as reações de apoio da viga. Então hoje a gente vai ver a parte mais teórica, vou passar 2 exemplos ali literais, e nas próximas aulas aí eu vou passar os exercícios aí de resolução com valores, né, numéricos, né. Então vamos pro exemplo logo mais adiante, aí já vai ser literal, né. Então, como eu estava comentando, o método da integração ele vai utilizar a equação da linha elástica, né? Que é a derivada segunda, né? Igual ao momento dividido pelo módulo de elasticidade, que multiplica o momento de inércia da seção transversal da viga. Aqui é o nosso y, duas linhas lá que a gente via na linha elástica, né? A gente via como derivada de segundo, y duas linhas pode ser escrita dessa forma aqui também. Caso a viga seja estaticamente determinada, então o momento será expresso em função dos termos da posição e de alguma reação desconhecida. Entretanto, existirão condições de contorno adicionais disponíveis para se encontrar a solução. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai determinar a equação de momento, que vai ficar em função da reação de uma das reações de apoio da viga, né, que a gente vai ver mais adiante ali, e depois vai aplicar a linha elástica, né, vai integrar as duas vezes, vão surgir as constantes da integração, igual a gente fazia lá para achar a deformada, né, aplica as condições de contorno, acha as constantes e depois a gente consegue determinar uma das reações. Com essa reação determinada, a gente consegue daí determinar as demais, né, pelas equações de equilíbrio ali, né, da estática, a gente vai ter duas equações, duas ou três, dependendo das forças atuantes na viga, né? E depois a equação complementar a gente tira pela linha elástica. No caso aí da viga de grau 1, né, que a gente vai estudar aqui na disciplina. Então, como eu falei, a gente vai fazer uns dois exemplos aí, né? No caso, a gente vai fazer sem valores numéricos, só para entender o processo aí. Então, vamos fazer literal, né? Depois, nas próximas aulas, a gente vai resolver com valores numéricos. Então, o primeiro exemplo determine as reações de apoio da viga estaticamente indeterminada, né? Ou hiperestática, mostrada abaixo. Considerar aí o coeficiente de rigidez da viga, que é o produto do módulo de elasticidade pelo momento de inércia constante, né? Então temos aqui a viga. Então uma viga onde ela tem um engaste aqui no ponto B e um apoio aqui no ponto A, com um carregamento uniformemente variável, né?
aqui a gente chamou de W0, né? E eu tenho o vão aqui com comprimento L. Então a gente vai ver aqui como se determina, né, as reações de apoio utilizando o método da integração, que é usando a equação da linha elástica. A gente olha então o diagrama de corpo livre daquela viga, né? Então, onde eu tenho a reação aqui vertical no apoio A, a outra reação do engaste, que é o vertical aqui no apoio B. Vou ter um momento no engaste aqui, chamado de MB, né? E também vou ter a reação, uma componente horizontal no engaste aqui, que é o RBX, né? Então, vertical RBY, horizontal RBX. Apoio A, reação vertical é o RAY, né? O comprimento do vão é L, então a força equivalente do carregamento triangular aqui vai ser a área do triângulo, onde a altura aqui é o W0, né? E o comprimento do triângulo é o comprimento do vão, que é L. Então vai ficar a base vezes a altura dividido por 2, né? Então ficou lá W0 que multiplica L dividido por 2. E o ponto de aplicação, o centro de gravidade do triângulo. Então aqui já está a cota mostrando, né, a força no centro de gravidade, onde ela está a L sobre 3, 1/3 da distância da base, né, em relação ao engaste aqui, e a 2/3 do vão, que é L ali, distante do apoio A. Feito essa análise aqui, a gente vai então para calcular a equação do momento. Então a gente vai fazer uma seção, né? Então olhando aqui a seção, a gente olhando à esquerda da seção, onde a gente vai ter então atuando a força da reação do apoio A, reação vertical, RAY. Vou ter aqui a resultante, né, a força equivalente desse triângulo seccionado, que vai ser W0 x ao quadrado dividido por 2L. Então, para chegar nesse valor, tem que fazer aquela relação lá, T está para X, assim como a gente tinha feito anteriormente lá, né? T está para W0, assim como X está para L. Daí você vai achar aí. E também a gente vai ter aqui vamos dizer, a seção, né? Onde está essa linha verde, e a gente vai determinar o momento ali, né? Que é a equação de momento dessa seção aqui. Fazendo somatório de momentos, então, em relação à seção, a gente vai ter, então, o momento que está atuando ali, que a gente chamou de M, sinal positivo, mais o W0 x ao quadrado sobre 2L, que multiplica x sobre 3, que é a distância da força equivalente até a seção ali, que é 1/3 de x, né? E menos RAY, que multiplica x, que é essa distância aqui, né? RAY, que multiplica x. Isolando o momento, que daí vai dar a equação do momento, né? Então, a minha equação do momento vai ficar RAY, que multiplica x, menos, né, o W0x ao cubo, dividido por 6L. Né? Multiplicou ali já. Então, essa é a nossa equação de momento, né, para a seção que a gente fez aqui. Então, com essa equação de momento, agora a gente vai aplicar a linha elástica, né, que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Então, aplicando a equação da linha elástica, a gente tem a equação do momento que a gente achou ali, né? Então, que é essa aqui. Momento é RAYX menos W0x ao cubo sobre 6L. Vou aplicar aqui ao nosso Y duas linhas, né? Então, EI é constante, vai ficar ali. Então, vou colocar a equação de momento. Nesse caso aqui não precisa inverter o sinal, porque para calcular a reação já puxa direto aqui a equação do momento. Então, vai ficar
o y duas linhas aqui, a derivada segunda, igual r a y, que multiplica x, menos o w0, x ao cubo sobre 6L. Daí a gente vai para o y', né, ou a derivada primeira, fazendo a integração. Então, vai ficar aqui o y', que aqui é a equação da rotação, vai ser igual. Então aqui, ó, o x está na primeira, né, então ele vai ficar x ao quadrado, e aqui embaixo não tem nada, é 1, né, então 2 vezes 1 fica 2 no denominador, então ficou RAY, x ao quadrado, dividido por 2, menos, aqui o meu x está ao cubo, então vai ficar x na quarta, embaixo do x aí está 1, né, então vai ficar x na quarta sobre 4, não foi multiplicado pelo 6, deixou para multiplicar depois. Mais a constante de integração, nesse caso aqui chamamos de C1, né? Pode chamar de A, B, C, ou C1, C2, C3. Então aqui no exemplo está como C1. Então fizemos a primeira integração, aqui é a equação da rotação, igual a gente tinha visto na linha elástica lá, mesma coisa. Integrando novamente, então vou ficar aqui com o y, né? E daí no caso é o deslocamento vertical, aonde então vai ficar da seguinte maneira, vai ficar RAY, daí que era x ao quadrado, ficou x ao cubo, né, o 3 vezes o 2, ficou 6 ali no denominador. Depois a gente tem aqui W0, daí era x na quarta, ficou x na quinta. Aqui já foi multiplicado 6 vezes 4, então está o 24 aqui. Então ficou x na quinta sobre 5, né? Mais a constante 1, que multiplica x, mais uma nova constante, a constante 2. Então observe, a gente determinou a equação de momento em função da reação A, aplicou a linha elástica, né, com essa equação de momento que a gente achou, aonde agora surgiu as constantes de integração, C1 e C2. Então a gente vai ter que aplicar as condições de contorno, igual a gente fez nas aulas anteriores, na linha elástica, né? Então até aqui não tem nenhuma novidade. Então, as incógnitas, reação vertical do apoio A, constante 1 e constante 2, vão ser determinadas a partir das condições de contorno. Então, no caso ali, eu tenho um engaste e tenho um apoio de primeiro gênero lá. Então, x igual a zero é no apoio A, né? Que a gente botou a seção com a origem ali no apoio A. Então, eu posso dizer que no apoio A, o deslocamento vertical, né, é zero, né? Então, x igual a zero, não vai ter deslocamento vertical. Assim, eu já vou achar o valor da minha constante C2. Vai ser zero, né? Vai zerar tudo, só vai... O C2 vai ser igual a zero. Para o x igual a L, né? Eu também vou ter deslocamento vertical. A rotação é zero, desculpa. Que é lá no engaste, que é o comprimento da viga, né? X igual a L. A rotação é zero. E no engaste não tem rotação. Então é uma condição de contorno do engaste. Então, fazendo aqui a y', que seria aqui, né? Com x igual a L, vou substituir lá. Onde eu tinha x, eu coloco L, né? Que é o comprimento a distância do ponto lá. Então vai ficar RAY, que é a reação vertical lá do apoio A, que multiplica L ao quadrado sobre 2, menos W0, que é o carregamento lá distribuído, né? Que multiplica L à quarta, dividido por 6L, que multiplica 4, mais a constante 1. Vou chamar essa aqui de equação 1 ali. Depois, para x igual a L, que é lá no engaste, vou ter o deslocamento vertical igual a zero. Lembrando, né, que o engaste ele não tem rotação, né?
e nem deslocamento vertical. Então, são essas as duas condições de contorno lá do engaste. Então, para x igual a L, que é onde está o engaste, deslocamento vertical é zero. Então, vou substituir. Onde eu tenho o x, eu coloco L, e vou igualar a zero, né, porque deslocamento vertical é zero. Então, vou ficar com o seguinte: RAYL ao cubo sobre 6 menos W0, L a quinta, dividido por 24L que multiplica 5, mais C1, que é a constante 1, que multiplica L. Vou chamar essa aqui de equação 2. Então, observe, eu tenho duas equações com duas incógnitas, né? O que são as minhas incógnitas aqui? É a constante 1 e a reação RAY, né? Porque o restante, né? O L é o comprimento do vão, a gente vai, se fosse numérico, a gente teria o valor ali. O W0 também é o valor da carga, né? Que a gente teria. Então, o que a gente tem de incógnita aqui, no caso, é a reação do apoio A e a constante 1. Se eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu consigo determinar o valor de RAY e da constante C1. Então, isso aqui, depois, quem quiser fazer, deixar para vocês aí de atividade aí. Mas resolvendo, a gente vai encontrar, então, o valor da reação e da constante. Resolvendo aquele sisteminha de equação ali, de duas equações, com as duas incógnitas. Então, a gente vai encontrar que o RAY, que é a reação do apoio A lá, vertical, é igual a W0, que multiplica L, dividido por 10. Né? Se a gente tivesse com valores numéricos, aqui seria o valor da carga, né, triangular, aqui o comprimento do vão, dividido por 10. O da constante, 1, né, W0, menos W0, L ao cubo, dividido por 120. Então, esse é o valor da constante 1. Com isso, a gente, tendo a reação no apoio a gente consegue determinar as demais reações, utilizando as condições de equilíbrio, né, que é o somatório de forças verticais, somatório de momentos. Nesse caso ali a gente não vai ter força horizontal, né? Então somente com a somatório de forças verticais e somatório de momentos, a gente substitui o RA, a gente vai determinar as outras reações. Então isso aqui, fazendo as condições de equilíbrio, a gente vai achar então o valor a horizontal, a gente sabe que é zero, que é a reação no engaste horizontal ali é zero, porque não tem nenhuma força atuando na horizontal. A reação do apoio B, que é o engaste lá, vai ser 4W0 multiplicar L sobre 10. E o momento no engaste, né, a gente vai achar W0, L ao quadrado, dividido por 15. Então, a gente achou aqui a reação RAY usando a linha elástica e depois aplicou as condições de equilíbrio lá, que no caso ali da somatória de forças verticais seria então o RAY mais RBY igual a área do triângulo lá, né, que é W0 multiplica L dividido por 2. Né? Então a gente vai isolar o RBY, né, e vai sobrar então, no caso do RBY aqui, ele vai ficar W0 vezes L sobre 2 menos esse aqui, que é o que a gente achou, né, que é W0 L sobre 10. Vai sobrar 4W0 L sobre 10. E o momento é só fazer o somatório de momentos em relação ao engaste. Daí a gente também vai achar, né, que daí a gente vai ter o RAY que multiplica L, né, menos o momento no engaste. E também tem o carregamento lá
a força equivalente que multiplica um terço do L lá. Então, fazendo isso, a gente vai determinar. Então, quem quiser depois fazer a conferência, né, vai achar esses valores aí. E aí está resolvido, né, as reações de apoio utilizando aí o método da integração. Vamos ver um outro exemplo aqui, literal também. Então, vamos determinar as reações de apoio dessa viga aqui, que ela está bem engastada, né? Está com engaste nas duas extremidades. O carregamento distribuído uniformemente, aqui nesse caso, chamamos de W, né? O valor da carga ali. E o vão L. Então, a gente olhando de cara essa viga aqui, a gente vai ver que ela tem simetria, né? De carregamento e os apoios são iguais, então a gente já mata de cara duas reações aí. A gente sabe que, né, nesse caso aqui, cada engaste tem três reações, né, tem a horizontal, a vertical e o momento. No caso aqui, a horizontal não vai ter, o momento a gente vai ter que determinar, e as reações verticais também. Porém, como é simétrica, né, olhando aqui o diagrama de corpo livre, a gente tem a reação A e a reação B aqui, e os momentos. Então, pela simetria, a gente sabe que a reação A vai ser igual à reação B, né? Vai dividir por 2. Força equivalente aqui vai ser a área do retângulo. Então, o carregamento é W, né? Que é a altura que a gente utiliza para o cálculo da área, né? E o comprimento, né? A base do retângulo é L. Então, força equivalente é W que multiplica L. Ponto de aplicação vai estar bem no meio, né? Então, vai metade da força equivalente para cada reação. Ou seja, né? RA igual a RB igual WL sobre 2. Né? Então a gente já sabe as reações verticais. No caso dos momentos, né, eles também, pela simetria da viga aqui, eles vão ser iguais. Né? O valor de momento A vai ser igual ao valor do momento B. Porém, a gente tem que fazer o cálculo. Né? A gente calculando um dos momentos, a gente já sabe que o outro é igual, pela simetria do carregamento. A única situação é que um ele faz a rotação para um lado e o outro para o outro, né? Então, eles são iguais em módulo, porém, sentidos de rotação diferentes. Então, aqui a gente chamou aqui do momento A igual a M' e momento B igual a M'. Ou seja, eles têm o mesmo valor, né? Então, a única força, reação redundante que a gente tem que calcular é o M', né? Que é a RA e a RB, né? Vertical ali a gente já tem. Então, fazendo uma seção aqui, ó, a gente vai determinar o momento aqui na seção, momento interno, né, que a gente chama, aonde então eu vou ter a seguinte situação, fazendo a seção a uma distância x do engaste A ali, né, do apoio A, eu vou ter então o momento do engaste, vou ter a reação vertical e vou ter a carga, a força equivalente aqui desse retângulo seccionado, que agora a base já não é mais L, agora é X, né? A altura continua o W, né, que é o carregamento. Então a área desse retângulo agora é W que multiplica X, né? Então a força equivalente, ela vai estar aplicada no meio aqui do carregamento, né, distribuído, então vai estar X sobre 2 da seção ali. Então fazendo somatório de momentos, eu vou ter o seguinte, vou ter o momento mais, então considerando aqui o sentido anti-horário positivo, né? Então o momento verde aqui, ele entra com um sinal positivo, então fica momento, mais o WX, que multiplica a distância até a seção aqui, que é x sobre 2, menos, daí vai ser o WL dividido por 2, que é a reação do apoio A aqui, né? Que multiplica a distância x.
Então, ele vai girar no sentido negativo ali. Então, menos WL sobre 2 que multiplica x. E mais o momento M' aqui, que é o do apoio A ali, que é o momento do engaste A. Isolando o nosso momento, que é o verde aqui, que a gente está calculando o momento em relação à seção. Então, o momento vai ser igual. Nossa equação vai ficar, então, momento igual WL sobre 2, que multiplica x, menos o WX quadrado sobre 2 e menos o M', que é o momento no engaste A lá. Então, essa é a nossa equação de momento fletor aí, em relação àquela seção ali. Com isso, agora a gente pode aplicar, né, então, a equação da linha elástica lá, né? Então, o nosso y duas linhas, ou a derivada segunda, é igual à equação do momento. Então, substituindo a equação do momento aqui na linha elástica, né? Então, ficou y duas linhas, ou derivada segunda, igual WL sobre 2, multiplica x, menos WX ao quadrado sobre 2, menos o M', que é o momento no engaste aqui, que é esse momento no engaste A. Integrando, né? Então, nosso y', ou derivada primeira, integrando vai ficar o seguinte: WL sobre 2, nosso x aqui está na primeira, né? Elevado à primeira, agora ficou x ao quadrado. O denominador aqui era 1, então 2 vezes 1, então ficou 2, que é x ao quadrado sobre 2. Menos w, era x ao quadrado, agora ficou x ao cubo. Manteve o 2 aqui, daí só botou x ao cubo sobre 3. Menos m', que multiplica x, mais uma constante que a gente chama de C1 aqui, que é a constante devido à integração. E fazendo novamente a integração, a gente vai para o nosso y, né? Ou equação da deslocamento vertical. Então, fazendo aqui a integração da derivada primeiro para chegar aqui na expressão da deslocamento vertical, a gente tem então aqui WL sobre 4, e aqui era x ao quadrado, ficou x ao cubo sobre 3, menos W sobre 6, né? E aqui já multiplicou esse 3 com o 2, ficou o 6 aqui. Agora, vou integrar aqui o x ao cubo sozinho, então ele fica x na quarta sobre 4. Menos M', aqui era x, ficou x ao quadrado sobre 2. Mais a constante 1, que multiplica x, e mais uma constante 2. Então, essa primeira aqui, primeira integração, a nossa equação da rotação lá, que é o y', né? E essa aqui é a equação do deslocamento vertical, é o nosso y, né? Feito isso, agora a gente vai para condições de contorno, né? Então, qual que é a incógnita lá nas nossas equações da linha elástica? Lá ficou o M', que é o momento no engaste, e as constantes C1 e C2, né? Então, o nosso x igual a zero é no engaste A lá, né? Que é o engaste da esquerda. Então, o deslocamento vertical é zero. Com isso, eu já acho o valor da constante 2, né? Vai zerar tudo, né? Então, C2 é igual a zero. Para a rotação, que é o nosso y', né? Também x igual a zero ali no engaste A. Então, a gente vai achar que a constante C1 também vai ser zero, né? Vai zerar tudo, vai ficar C1 igual a zero. E o x igual a L, que é o outro engaste daí, né? Que é o engaste B. Então, x igual a L também, deslocamento vertical é zero, né? Aonde que daí eu vou pegar e vou substituir. Agora não vai zerar, né? Porque o x não é zero, o x é L, né? Então, substituindo o x igual a L, eu vou ter o seguinte, lá na equação do deslocamento vertical. WL sobre 4, que multiplica L ao cubo sobre 3, menos W sobre 6, que multiplica L a quarta sobre 4, menos M',
que multiplica L ao quadrado sobre 2, tem que ser igual a zero. Resolvendo aí, eu acho o meu momento M', que é o que a gente precisa saber, né? Que é descobrir, porque a reação vertical a gente já tinha, que era o RAY e RBY, né? Que são as reações. Faltavam somente os momentos nos engastes, que pela simetria ali de carregamento e de apoio, os momentos são iguais, né? Tanto que a gente chamou ele de M', né? Então a gente chamou aqui o MA mais o MA e o MB, né? Que é os momentos nos engastes, a gente chamou de M'. Então, fazendo aqui, isolando o M', né? Nessa expressão, a gente vai encontrar então W, L ao quadrado sobre 12. Se eu tivesse valores numéricos ali, né? Então, o meu W é a carga distribuída, né? O valor da carga. E o L no caso, é o nosso comprimento do vão. Era simplesmente colocar o valor da carga aqui, né? E o comprimento do vão, a gente acharia o valor numérico aqui, né? Então, esse é um exercício aí que a gente pode aplicar em casos numéricos, já acha o valor da reação, né? Que a gente já tem ele genérico aqui, né? Literal. Então, se der uma viga semelhante, biengastada, com carregamento uniformemente distribuído, né? É só pegar aqui e já acha o valor do momento. Só põe o valor da carga e o valor do vão ali. Então, por hoje era essa parte mais teórica, né? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios daí com valores numéricos aí de carregamento, vão, e daí vamos exercitar mais aí o método, né? Então hoje era mais para a gente passar aí o método. Na próxima aula a gente faz exercícios aplicando aí. Certo, pessoal? Então eu sugiro aí que deem uma olhada, né? Eu vou deixar os slides na sala virtual e a aula foi gravada, né? O pessoal que chegou mais no meio da aula aí, né? Então pode assistir a gravação. E na próxima semana a gente dá continuidade aí no assunto aí. Tá certo, pessoal? Então, um bom feriado aí para vocês, né? Não sei se alguém tem alguma